Insights, o podcast do Bradesco. A monetização via carbono a gente faz hoje através do mercado voluntário, onde muitas empresas, na verdade, já fizeram compromissos de atingir a neutralidade climática até um certo ano no futuro, 2030, 2040, 2050. Elas desenham um plano para descarbonizar as suas operações, para emitir menos, para ter uma pegada menor no seu dia a dia. E aí o residual que sobra, elas têm que encontrar projetos como o nosso para conseguir fechar essa conta. Então eu acho que uma das características mais marcantes, um dos diferenciais competitivos mais importantes da ReGreen é o fundamento que a gente tem na ciência. Então, a empresa foi fundada por um grupo de cientistas que estão entre os cientistas mais influentes do Brasil e não só no mundo da restauração e da ecologia, mas em qualquer disciplina, né? E esses cientistas, ao longo de 20, 30 anos, fizeram muitas pesquisas para entender melhor como se faz uma restauração, aonde deve se fazer, quais são os outputs, como se mede isso e tudo mais. E a gente costuma falar que restaurar um ecossistema não é a mesma coisa que plantar árvore. Tem muita ciência por trás. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights. Será que dá para recuperar uma boa parte do verde que já foi desmatado no Brasil? Como funciona um projeto com essa missão? A empresa na mesa do Insights hoje tem a meta de recuperar 1 milhão de hectares de mata nativa. Vamos saber mais detalhes deste trabalho conversando com Thiago Piccolo, CEO da ReGreen. Thiago, bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite. Quem está conosco hoje também é o Rick Viana, superintendente sênior de negócios do Bradesco Large Corporate. Rick, bem-vindo de volta. Obrigado, Priscila. Olá, Thiago, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para discutir um tema tão vibrante como esse. E também de volta ao Insights, temos Caio Andrade, Head de ESG do Bradesco BBI. Caio, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar de volta aqui e desse tema super bacana que a gente vai falar muita coisa interessante. Vamos lá. Thiago, então para começar aqui, queria te pedir para a gente começar explicando exatamente o trabalho que a ReGreen faz, né? Que vai além de apenas o reflorestamento, né? Então, queria te perguntar quais regiões podem ser reflorestadas ou recuperadas, né? E qual a relevância do Brasil para esses projetos? Bom, a ReGreen é uma empresa de restauração ecológica. Então, o que a gente faz é que a gente pega áreas que foram desmatadas décadas, às vezes até séculos atrás, e a gente restaura o ecossistema original que existia naquela área antes do desmatamento. A gente não está necessariamente restrito a uma área ou um bioma específico, mas hoje a gente foca na Mata Atlântica e na Amazônia. E por que a gente escolheu esses dois biomas? Porque são biomas florestais muito importantes, não só para o clima, mas também para a biodiversidade, e aonde você tem comunidades que dependem do uso sustentável da terra, e porque a gente acredita que a contribuição que a gente pode dar para essas áreas é muito significativa. A gente foca também nessas áreas de biomas florestais porque elas têm uma captura de carbono muito grande. E esse é um dos principais elementos que a gente busca monetizar na restauração. Mas não quer dizer que você não pode restaurar também áreas do Cerrado, áreas do Pampa, áreas da Caatinga, outros biomas, outros lugares. Você pode e até deveria em certos casos, mas a gente escolheu focar primeiro nessas duas áreas. Porque tem maior densidade de captura de carbono, né? Em grande parte, sim. E aí tem outros elementos. Por exemplo, o sul da Bahia, na Mata Atlântica, é uma área que não só tem uma floresta original com muita densidade de carbono, mas é uma área que foi muito desmatada, que tem muitas ameaças para a biodiversidade local e que tem uma quantidade de áreas improdutivas bastante relevante. Então isso torna a área interessante. Eu tenho área para trabalhar. Eu sei que se eu restaurar a floresta direito, ela vai sequestrar muito carbono. E além disso, eu sei que o impacto que eu vou estar tendo para a biodiversidade, para as comunidades no entorno, é enorme. Então ali é um hotspot, é uma área interessante para trabalhar. Né? Então você tem que, na verdade, combinar todas essas coisas. Um sem o outro fica difícil. Né? Então hoje, por exemplo, eu recebo muita
muito questionamento. Vocês fazem também um trabalho no Cerrado? A gente adoraria. Tem um impacto enorme, por exemplo, para a parte hídrica, um impacto enorme na biodiversidade. Mas hoje é uma restauração que teria um custo razoavelmente elevado e uma captura de carbono mais demorada ou menor do que tem na Amazônia. Então isso torna a equação financeira um pouco mais difícil. A gente no futuro tem que encontrar formas de fazer isso pagar também. Né? Entendi. Tiago, hoje o desafio que a gente vê para vocês é todo esse processo de reflorestamento é um processo longo, né, para até você obter o retorno financeiro. Então a gente vê que um dos grandes desafios é você conseguir financiar essa expansão e reflorestamento, seja no mercado financeiro, acho que é um mercado novo que a gente está abrindo. Mas vocês recentemente conseguiram liberar, junto ao Fundo Clima do BNDES, 80 milhões de reais, que a gente, que Bradesco, contribuímos com participação lá com a fiança bancária de mesmo valor. E eu queria que você explorasse um pouco mais como que esse tipo de financiamento, investimentos podem ajudar vocês a acelerarem os planos da empresa e como que isso conversa com os desafios que vocês têm aqui para conseguir essa expansão. Se puder também agregar um pouco de quais áreas foram recuperadas com esse investimento que a gente ajudou a conceder a vocês, o tamanho dessas áreas, o bioma que foi recuperado, a localização. Sim. Então, eu vou começar pela segunda parte, depois a gente entra na primeira. Então, esse primeiro projeto é um projeto de 16 mil hectares, no qual a gente está presente em 2 áreas. No sul da Bahia, no município de Onápolis, né, e no entorno desse município. E a gente está na margem, na franja, assim, leste da Amazônia, que é um pedacinho do Maranhão e o pedacinho leste do Pará. São 2 áreas, como eu mencionei, que têm bastante necessidade de restauração, onde houve um desmatamento um pouco mais antigo, onde hoje tem muitas áreas improdutivas que não geram muito retorno e que a gente vê essa possibilidade de gerar melhores retornos financeiros e para a sociedade em recuperar as florestas dessas áreas. Né? Dos 16 mil hectares, a gente já tem aproximadamente 11 ou 12 mil já restaurados, ainda falta uma parte para fazer e com isso a gente completa o projeto. E de fato, né, esse financiamento do BNDES junto com a fiança do Bradesco que viabilizou isso, é o que vai permitir a gente concluir essa parte que falta, então, importantíssimo. Aí, dando um passo atrás e falando de financiamento como um todo, é um dos gargalos que a gente encontra para sair da onde a gente está hoje para 1 milhão de hectares. Não é o único, tem gargalo em tudo quanto é canto, né? Assim, construir uma empresa nova num setor que não existe é um desafio grande e a gente tem que ir montando todas as pecinhas do quebra-cabeça para isso fazer sentido. E eu gosto de pensar cada vez mais na nossa empresa como uma empresa de infraestrutura verde. Então, por que a comparação com a infraestrutura é tão válida? Né? Assim, a gente está falando de um projeto que é capital intensivo, que você coloca o dinheiro muito dele na frente, que depois aquele projeto vai gerando resultado de forma consistente, previsível ao longo de muitos anos. Né? Que você consegue determinar um perímetro de uma transação e eventualmente pensar num financiamento de project finance, de dívida, no qual você está no risco daquele projeto e não no risco maior de uma companhia. E que, no nosso caso, e em muitos casos, a gente tem um off-taker, um comprador que assinou um contrato de longo prazo, se comprometendo a comprar o carbono ao longo de 15, 20, 25 anos, com preços pré-definidos. Então, é um setup parecido com um projeto de infraestrutura, só que em vez de estar construindo uma usina que vai produzir energia ao longo de muitos anos, ou uma estrada, né, que vai ser usada e vai gerar receitas através de pedágio ao longo de muitos anos, a gente está produzindo uma floresta que vai capturar carbono e prover serviços ambientais, ecossistêmicos ao longo de muitos anos. E o desafio é como é que a gente consegue destravar capital. A nossa atividade é uma atividade mais nova, uma atividade que naturalmente tem um pouco mais de risco, tem menos conhecimento. Então a gente tem que ir trabalhando para diminuir o risco e aumentar o conhecimento para poder acessar esse capital. E o off-taker normalmente são grandes empresas, né? Hoje são. Então hoje a monetização via carbono a gente faz hoje através do mercado voluntário, onde muitas empresas, na verdade, já fizeram compromissos de atingir a neutralidade climática até um certo ano no futuro, 2030, 2040, 2050. Elas desenham um plano para descarbonizar as suas operações, para emitir menos, para ter uma pegada menor no seu dia a dia. E aí o residual que sobra, elas têm que encontrar projetos como o nosso para conseguir fechar essa conta. Para netar a conta, né? E, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou, né? 16 mil hectares, 80 milhões. Acho que até na sua fala inicial você traz o quanto o custo de restauro pode variar de uma forma significativa dependendo do bioma.
Quantos créditos a gente está falando desses 16 mil hectares com os 80 milhões aqui? Então, eu vou dar uma resposta um pouco mais abrangente. Então, os 16 mil hectares, durante a vida do projeto, um projeto de 50 anos, eles vão gerar a captura de mais ou menos 7 milhões de toneladas de carbono. Tá? Essa captura ela não é linear, né? A floresta, né, a árvore é composta 80% de carbono. Então, conforme a árvore está crescendo e está agregando biomassa, aquilo é carbono que está ficando estocado no tronco, na folha, no galho, na raiz, no solo e etc. Então, você tem uma captura mais intensa nos primeiros 20 anos e depois a floresta começa a estabilizar. Ela continua capturando, mas numa velocidade um pouco menor. Platô, né? Aí a gente comercializou com a Microsoft aproximadamente 3 milhões. Então, mais ou menos metade da captura de carbono, a Microsoft já se propôs a comprar através de um contrato firme, com quantidade e preço pré-definido. Os outros 3 milhões e meio, 4 milhões, a gente eventualmente vai vender para outros na frente quando isso estiver feito. E aí, assim, os 80 milhões é parte da equação financeira para fazer esse negócio parar de pé. A outra parte veio em forma de equity dos sócios, né? Forma de capital dos sócios que iniciaram o projeto e agora estão recebendo esse financiamento para conseguir melhorar a estrutura de capital e concluir a restauração. Não, legal. E aí você, enfim, mencionando que tem crédito disponível para ser negociado, conta pra gente como é que funciona um pouco esse processo de negociação da venda do crédito de carbono que vocês originam. Então, assim, hoje ainda é um processo muito tailor-made e muito bilateral. Então, são negociações B2B que demoram um tempo muito grande e que tem uma alta complexidade, seja na criação do projeto, no detalhamento das características do projeto, seja no contrato que se assina para regular uma relação que vai durar 20, 25 anos. Então, o jeito que funciona hoje a gente tem um entendimento de quem são as companhias que fizeram esses compromissos de longo prazo e que estão engajadas no mercado para buscar montar o portfólio de soluções que vão permitir com que elas atinjam esse compromisso que elas fizeram. A gente desenha projetos que a gente entende que fazem sentido, né? Então, assim, esse projeto do sul da Bahia tem uma lógica por trás, tem um impacto que ele vai gerar, né? Eu mencionei um pouco das características lá. E aí a gente busca um contato com essas empresas. Algumas têm RFPs, né? Assim, processos abertos que qualquer um pode fazer. Outras a gente busca contatos através de eventos ou, enfim, bilateralmente e tudo mais. E aí senta e negocia com eles. Então, não é ainda um processo comoditizado, né? Se no futuro você pode imaginar que vai ter um contrato padrão, uma unidade padrão, e aí isso vai negociar numa bolsa, alguém pode chegar lá e botar uma oferta para comprar X mil toneladas, alguém põe uma oferta de venda e aí casa as pontas. Hoje não é assim. A própria criação do mercado regulado de carbono, que foi aprovado no Congresso, a longo prazo deve impactar um pouco esse processo. Está caminhando, né? para isso, né? Com tokenização também, né? dos créditos. Isso deve ajudar a criar um mercado e ter mais liquidez nesse mercado. Deve, né? Com certeza. Acho que o caminho é esse. Seja de sair simplesmente de compromissos voluntários, que são muito importantes, mas não necessariamente eles vão resolver a nossa situação, e migrar para compromissos regulatórios, né, de compliance, de obrigação. Seja de sair de um ambiente de negociação bilateral completamente customizado para um ambiente um pouco mais padronizado, de bolsa, de contratos padronizados e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho. Tiago, e essa geração de crédito de carbono, como você falou, assim, a árvore, ela no começo, ela acumula muito crédito de carbono, mas eu imagino que cada tipo de árvore acumula de uma forma diferente e existem tipos diferentes, formas diferentes de você capturar carbono, né? E eu acho que isso é um diferencial da Regreen. Para falar um pouco desses diferenciais, como que é a diferença, porque o carbono de vocês, a captura, você está gerando um crédito com alta integridade, né? O que significa essa alta integridade na captura? E como isso diferencia vocês e poderia facilitar vocês a conseguirem ter mais financiamentos, mais créditos que os demais? Então, eu acho que uma das características mais marcantes, um dos diferenciais competitivos mais importantes da Regreen é o fundamento que a gente tem na ciência. Então, a empresa foi fundada por um grupo de cientistas que estão entre os cientistas mais influentes do Brasil e não só no mundo da restauração e da ecologia, mas em qualquer
disciplina, né? E esses cientistas, ao longo de 20, 30 anos, fizeram muitas pesquisas para entender melhor como se faz uma restauração, aonde deve se fazer, quais são os outputs, como se mede isso e tudo mais. E a gente costuma falar que restaurar um ecossistema não é a mesma coisa que plantar árvore. Tem muita ciência por trás. Então, só para dar um exemplo, você tem toda a razão, que as árvores crescem de forma diferente, estocam carbono de forma diferente. Então, tem todo um pensamento de como é que você desenha a restauração para atingir o que você quer, que é uma floresta 100% reconstituída num horizonte de algumas décadas. Então, por exemplo, tem um tipo de espécie que eles chamam de espécies pioneiras. São espécies que crescem muito rápido. E é importante ter essa espécie no sistema, porque quando ela cresce rápido, não só ela já estoca o carbono e ajuda, não financeiramente o projeto parar de pé, mas ela, ao crescer rápido e ao espalhar os seus galhos, ela sombreia a área. E o sombreamento é importante para evitar que volte o capim exótico, a braquiária, que é a espécie principal usada nos pastos hoje e que limita a expressão da regeneração natural. Ela sufoca a regeneração natural. Ela compete com nutrientes, com outras espécies. Compete com sol, compete com um monte de coisa e não deixa a floresta voltar. Então, na hora que eu planto as pioneiras e elas crescem rápido e sombreiam, isso evita com que volte a braquiária. Né? Mas se eu fizer só isso, não vai dar certo, porque as que crescem muito rápido geralmente também morrem relativamente rápido e saem do sistema. Então, eu tenho que plantar pioneira, eu tenho que plantar as espécies de ciclo longo, né? Os ipês da vida, os jacarandás da vida, que vão crescer mais devagar, mas vão ficar no sistema por centenas de anos. Né? E aí eu tenho que também me preocupar, por exemplo, se eu estou plantando espécies que atraem polinizadores. Porque eu não vou plantar toda a santa espécie que tem numa floresta. Eu vou plantar uma quantidade alta, mas vou contar com a polinização e a natureza para trazer mais espécies. Então tem que trazer espécies que vão atrair os pássaros. Então você vai precisar e os insetos, leguminosas, e com flores e com isso. Que aí eles vão trazer isso aí. Então eu tenho hoje hectares que a gente plantou 40, 50 espécies, mas que a expectativa é que daqui a 20 anos tenham 200 espécies. Então, como você desenha isso é muito importante. E aí você falou da integridade do projeto, tem a ver com muitas coisas. Eu acho que esse conhecimento e esse track record que a gente tem, essa credibilidade, é parte da integridade. Se eu estou fazendo uma promessa hoje de como vai estar a floresta daqui a 30, 40 anos, o cara tem que confiar que a gente sabe do que a gente está falando. Mas esse, por ser de alta integridade, esse carbono aí tem um valor maior de preço diferenciado em relação aos seus concorrentes? Tem, e aí tem várias coisas que impactam nisso. Eu te diria que talvez tem 3 palavrinhas que a gente fala muito no mercado que estão bastante correlacionadas com o preço do carbono. Um é a adicionalidade. O quanto que você consegue provar, sem sombra de dúvida, de que aquela atividade não aconteceria se não tivesse uma monetização do carbono. Porque se aquilo já fosse acontecer de qualquer jeito, na teoria, ninguém devia estar pagando por isso, nem isso vai contribuir adicionalmente para resolver a crise climática. Né? Então, quando eu consigo mostrar que aquela área virou um pasto 80 anos atrás, é um pasto há 80 anos. E vai continuar sendo um pasto se ninguém fizer nada, eu mostro que aquilo é adicional, que o que está sendo feito não seria feito. Porque ele não quer se recuperar sozinho. Não quer se recuperar sozinho, o cara ia continuar botando gado lá, etc. Né? O segundo é permanência. Né? Um sequestro de carbono que dura poucos anos e depois volta para a atmosfera, não tem o mesmo valor que tem um negócio em que aquele carbono está estocado pelo longo prazo. Então, na hora que eu consigo mostrar que um ecossistema restaurado, plenamente restaurado, ele é resiliente, ele resiste a choques, etc. Que eu tenho uma empresa que foi constituída com esse compromisso, que no meu estatuto eu tenho esse compromisso, que eu tenho sócios que estão alinhados com isso aumenta o valor do crédito, e se eu não conseguir fazer isso, diminui o valor do crédito. E por fim tem toda a questão dos co-benefícios, né? Especialmente no mercado voluntário, essas empresas que estão botando esse dinheiro para neutralizar a pegada de carbono, querem ver que, ou valorizam impactos além do carbono. Então, se eu conseguir mostrar que não só a gente estocou tantas toneladas de carbono, mas a gente aumentou o habitat para uma espécie que está ameaçada e com isso a gente aumentou a população dessa espécie, diminuiu o risco de extinção, isso é valor adicional que eu trago para o projeto. Né? São acessórios de um projeto que contam bastante, né? Consigo mostrar o impacto na água, o próprio impacto social que o projeto gera, então também agrega. Então, quando você consegue check the box em todas essas coisas, você vai aumentando o valor do carbono que está estocado. Tiago, só pegando um gancho nisso, acho que conversa um pouco com a discussão dos novos créditos de biodiversidade também, né? Pode ser uma
um fator agregador até nesses projetos em termos de valor também. A verdade é que você vê que no início, na hora que eu falei o que a Regreen era, eu não falei que a gente é uma empresa de carbono. A gente é uma empresa de restauração de florestas. E a gente sabe, cara, já é um negócio assim cientificamente comprovado, que uma floresta gera muito valor para a sociedade, para o entorno. Gera o valor mais óbvio que eu estou falando de sequestrar o carbono e evitar com que a gente tenha esse aquecimento global, que gera um monte de problemas, mas gera um efeito, por exemplo, na abundância dos recursos hídricos, na própria limpeza dessa água, gera um efeito para polinização, né? Assim, você tem melhores resultados em lavouras que são próximas de floresta. A regulação climática, regulação né? Com os climática, rios voadores, com tudo isso. chuvas e tudo. Então, eu acho que esses novos créditos, Caio, no futuro são formas de você capturar esse valor. Porque hoje eu acho que tem muito valor gerado e pouco valor capturado. O crédito de carbono me permite capturar uma parte, mas não todo. E, Thiago, uma curiosidade. Quando vocês recuperam uma área que está há muito tempo devastada, primeiro você começa pela recuperação do solo, imagino, né? Porque algumas dessas espécies que você falou que tem crescimento muito rápido, elas também empobrecem o solo, né? Elas podem acidificar, às vezes, um pouco o solo. Então, como é que vocês recuperam o solo Tem também? toda uma ciência, Priscila. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é entender o contexto em que a gente está entrando. E tem variações muito grandes. Então, por exemplo, se eu for pegar uma área no Vale do Paraíba, que foi desmatada 200 anos atrás, e foi intensivamente utilizada, sem muita preocupação com a sustentabilidade, recebeu toneladas e toneladas de herbicida ao longo dos anos, é uma área estéril, que a gente vai ter que fazer muita intervenção para ela voltar. E aí envolve o que você falou, assim, fertilização, né? Eu vou ter que subsolar a área e vou ter que plantar uma alta densidade de espécies de árvores, né? Muitas árvores com muita diversidade. Vou ter que fazer um manejo daquilo adaptativo ao longo do tempo para ter certeza que está progredindo na direção certa e tudo mais. Mas nem todo contexto, nem toda área é assim. Tem áreas que foram desmatadas, por exemplo, há menos tempo, ou que foram menos intensivamente usadas, onde tem fragmentos florestais interessantes no entorno, e ali talvez eu não precisa fazer isso. Se eu cuidar de remover o capim exótico, a natureza já vai se expressar ali, já vai voltar. Então eu acho que ter uma gama ampla de modelos à nossa disposição, saber aonde usar cada um, é um fator absolutamente chave no sucesso de uma restauração. Para que você não invista de menos aonde precisa investir, você não pegue uma área dessa muito degradada e faça pouca coisa, porque aí não vai terminar uma floresta de alta qualidade daqui a 20, 30 anos. E nem que você invista demais onde não precisa. Porque se a natureza tem o potencial de se regenerar com relativamente poucas intervenções, para que fazer tanta intervenção? Né? Se eu conseguir acertar o ponto certo, a natureza é melhor do que qualquer um em se regenerar e eu consigo assim ter mais escala, entendeu? Perfeito. E, Thiago, vocês passaram o projeto de vocês pela empresa de rating B0, né? Conta um pouco pra gente o que é exatamente esse rating, né? Essa nota, vamos chamar assim. Qual foi o resultado que vocês obtiveram e o que isso significa? Então passamos, a B0 é uma agência de rating específica para projetos de carbono, que surgiu alguns anos atrás e tem uma reputação muito boa. Então a gente decidiu fazer esse rating e o resultado foi excelente. A gente, numa escala, que é uma escala parecida com o que a gente tem de rating de debêntures e tudo, a gente tirou duplo A, que é o rating mais alto que eles já deram para um projeto de restauração como o nosso. Só não foi triplo A porque eles têm um entendimento que a gente não necessariamente concorda, que soluções baseadas em natureza têm um limite de permanência, elas têm um risco de permanência que é inerente a elas, diferente, por exemplo, talvez de estocar o carbono e injetar ele numa formação rochosa. Eu não necessariamente concordo com isso, mas a gente ficou feliz com o rating, foi bom, teve uma repercussão muito boa. E essas agências de rating, elas são importantes, principalmente, eu acho, para compradores e para parceiros que não têm os seus próprios times científicos dentro de casa. Os grandes compradores de carbono gostam de ver o rating, mas muitas vezes eles têm dentro de casa cientistas e técnicos que fazem um trabalho parecido, né? Mas não dá para imaginar que toda empresa vai ter dentro de casa isso aí. Então, ter um terceiro que atesta esse negócio chancela aquilo que eu estou falando e permite com que eu consiga cortar um caminho, ter um atalho para todo tipo de comprador. E permite uma comparação também, né? Permite uma comparação também. A gente teve até recentemente um outro rating no contexto da operação com o Bradesco da S&P, que eu achei bem interessante. Ele não é tão profundo
quanto o rating da BeZero de carbono, porque ele não é específico para carbono. Ele é mais, ESG, né? ele é um ESG mais geral. É. Mas eu achei muito legal também, porque eu também não quero ficar só em coisas muito específicas de carbono. A gente poder ter esse rating mais geral que se aplica para tipos diferentes de projetos e empresas, eu achei muito bom. A gente tem o nosso rating interno, né? Sim. Até nas áreas de negócios, por exemplo, na Bran, na Asset, tem o rating ESG que classifica não apenas as ações, né, que vão entrar ali nos fundos de ações, mas também as debêntures, as empresas em geral. E tem até um feedback que é dado para as empresas de como elas podem melhorar esse rating, né? Não é só a nota, é tipo, o que dá para fazer? Vamos trabalhar junto para melhorar isso aqui. Eu né? concordo. Um feedback construtivo, Exato. né, nesse processo. Exatamente. Tiago, a Regreen ela faz recuperação da natureza, né? Muito do que a gente está falando aqui. Ao mesmo tempo, vocês também fazem comercialização de madeira certificada. Como que essas duas atividades se complementam, até num viés de viabilidade financeira dos projetos, né? Qual é a relevância de você também fazer esse tipo de exploração madeireira dentro do projeto e ainda assim mantendo toda a questão da proteção ambiental? Sim. Então, a gente tem hoje... né, eu comentei que a gente é uma empresa de restauração ecológica, que a gente busca formas de monetizar a restauração. E hoje a gente trabalha com duas formas. Uma é a venda desse crédito de carbono, que a gente já falou, né, que vem da remoção do carbono na atmosfera e da estocagem na biomassa das árvores. O outro que a gente tem é plantar um número menor de espécies nativas, sempre nativas, espécies que têm, na nossa opinião, bastante apelo para produtos de construção, elementos de construção de alto valor, móveis de alto valor. Essas árvores vão crescer. Num ciclo de 20, 25 anos, a gente vai colher elas e depois a gente restaura a floresta de novo. Então, esse é um modelo que, em 50 anos, você chega no mesmo lugar. Só que você faz você dá uma segunda repassada na área, tem uma segunda receita em que você vai, né, do zero para a colheita da madeira e depois da colheita da madeira para a restauração da floresta de novo. Isso é importante porque a gente sempre pensa de como é que a gente extrai o valor que precisa extrair de cada hectare. Numa área, por exemplo, que é mecanizável, né, que ela é flat, uma área que tem bom acesso à infraestrutura, ela tende a ser uma área mais cara. Então, se a única forma que eu tiver de gerar valor nisso for carbono, eu vou ter que pesar a mão no preço do carbono e talvez ele fique fora do mercado. Então, nessas áreas, muitas vezes a gente usa o modelo de madeira, onde eu tenho a receita de madeira e a receita de carbono a longo tempo. E eu acho que não vai ser a única. A gente, enfim, você falou de crédito de biodiversidade, mas a gente tem que estar o tempo todo pensando em como é que a gente consegue monetizar melhor o trabalho que a gente está fazendo, porque isso vai permitir a gente acessar mais áreas e escalar mais rápido, entendeu? Essa é um pouco a lógica. Eu imagino que isso também envolve você fazer um trabalho com comunidades locais, né? Até porque vocês estão em áreas menos acessíveis, áreas que também tem um desenvolvimento de impacto social relevante a ser feito, né? Então, a gente pensa muito em como que a gente concilia a rentabilidade que a gente precisa por cada hectare e usa cada hectare ao máximo do seu potencial econômico, e como que a gente cria formas para que esse projeto seja abraçado, seja interessante para a comunidade. Né? O exemplo que eu dei da madeira aqui, mas eu podia dar outros. Né? Lá na Amazônia, a gente tem uma área grande onde não tem madeira. É muito remoto, a infraestrutura não é boa, não faz sentido botar madeira lá. Mas lá eu tenho 171 famílias que acessam a propriedade e colhem açaí. E que aí derivam parte ou toda a sua renda dessa atividade, e a gente está agora apoiando eles na construção de uma pequena planta de processamento, na formação de uma cooperativa, porque eles possam agregar mais valor. E isso aí, assim, eu não derivo diretamente receita de açaí, mas eu derivo, eu acho, indiretamente um valor maior para o crédito que eu vendo, e esse pessoal age como sustento para essas famílias, né? Eles acabam agindo, até como guardiões do negócio. Sim. Eles chegam lá e avisam, tem uma cerca caída ali, o gado entrou por aqui, tem um proprietário ali que tá usando fogo para limpar o pasto, vamos lá avisar para ele. Né, então, assim, se o cara tá se beneficiando daquilo, ele cuida daquilo. Então, isso é muito importante. Até porque o custo de monitoramento também é elevado, alto. Né? É muito melhor eu ter 170 aliados que estão ganhando dinheiro e estão em loco lá, ali, do que eu contratar um monte de gente para ficar rodando a propriedade de moto, monitorando, né? Assim, sim. Faz sentido. E justamente nesse tema, né, Tiago, a Regreen está se aproximando bastante do agronegócio, né? E fazendo parcerias, né, com o agro. Como que a empresa vê o papel do produtor rural
no ciclo de restauração das terras, né? E como que o setor financeiro pode acelerar essa adesão também envolvendo os produtos rurais? Então, a gente começou a Regreen 3 anos atrás comprando áreas. A gente determinou quais seriam as áreas de maior interesse para a companhia, né, os municípios, os clusters, e aí começou a adquirir propriedades, geralmente de proprietários de baixa produtividade, como eu falei. Proprietários ausentes, que estavam saindo do negócio. Às vezes tem o cara que 50 anos atrás fez a fazenda, agora os filhos já foram, sei lá, para a cidade, são médicos, não querem nada com aquilo. Mas a gente começou a migrar agora também para um modelo de parceria com produtores rurais, aonde o cara não precisa vender a propriedade para a gente. Ele pode pegar a propriedade dele, diminuir um pouco o tamanho do pasto, investir mais no pasto dele para que seja um pasto mais produtivo, manter eventualmente o mesmo rebanho, e ele libera áreas que são limítrofes, que são de baixa produtividade, para que a gente restaure a floresta, e ele passa a ter duas receitas. Ele continua tendo a mesma receita que ele tinha da pecuária e passa a ter uma receita do carbono que complementa, né, e gera mais produtividade. São áreas no entorno da reserva legal? Não necessariamente, mas é curioso, Priscila, assim, toda propriedade tem áreas diferentes. Tem áreas que são mais perto da estrada, que são mais planas, que são mais produtivas. Tem áreas que são mais distantes, que tem mais areia, ou que estão no morro, é difícil de manter aquele negócio. Então, o uma interessante... área que ele já não estaria explorando. Ou estaria explorando mal. Pastagem, e eu acho que é difícil ele, inclusive, entender. Isso aí é difícil, né? Esse hectare me gera tanto de rentabilidade, esse outro. Intuitivamente, talvez ele até saiba. Mas eu acho que tem uma oportunidade grande. E o bom da floresta é que, né, ainda mais se for uma floresta só de carbono, sem outros fins produtivos, se for no morro, se for inacessível, tá ótimo para mim. Né? Então a gente consegue justamente dar mais rentabilidade em parte da floresta, da fazenda, onde muitas vezes... Um ganha-ganha. E essa parceria, inclusive, imagino que seja fundamental, até olhando para a meta de vocês de restauro de 1 milhão de hectares. Não dá para pensar também a aquisição de 1 milhão de hectares para fazer, né? Então, a gente hoje já assinou 2 parcerias agrícolas importantes. Uma que a gente já divulgou publicamente com o Grupo Agropenido, que é um grande proprietário de terras, super tradicional no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, na parte amazônica do estado. E a gente acha que isso vai ser um modelo e eventualmente a gente vai conseguir angariar outros produtores na mesma situação. E fechamos uma agora no sul da Bahia, também muito grande, que a gente não anunciou publicamente ainda, mas que a gente espera que seja uma vitrine para trazer outros proprietários. E a médio prazo, na hora que a gente pensa em compor esse 1 milhão de hectares, vai ser uma parte de áreas compradas, uma parte de áreas arrendadas ou em parceria com terceiros e uma parte também, que a gente não falou aqui, de áreas públicas, através do programa de concessão, que já existe hoje, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E aí, pensando justamente, né, nesse desafio grande de restauro, quais são os critérios que determinam aqui a viabilidade de um projeto de carbono, né? O que tem que ser observado e até como é que é esse processo como um todo? Bom, eu acho assim, tem alguns critérios, Caio, que tem a ver com a área que a gente está acessando. Então, a gente faz aquele screening e elege esses hotspots com base em vários critérios importantes. Então, primeiro, os critérios meio físicos da área. Tem que ter um tamanho mínimo, né? Vamos dizer assim, menos que 100, 200 hectares para restaurar. Acho até que tem muito valor em fazer isso, mas para a nossa empresa, que é uma empresa focada em escala, fica difícil. Aumenta muito os custos, enfim, você não consegue diluir o overhead da companhia e tudo mais. Tem também uma questão do bioma, né? Assim, a área tem que ter sido floresta no passado e quanto mais densa a floresta, melhor. A gente não vai plantar uma floresta que não tem as características do que já foi nativo naquele lugar. Segundo, tem uma necessidade de uma certa pluviosidade. Né? Precisa chover pelo menos, assim, eu diria 1.000, 1.100, 1.200, e quanto mais alto, melhor, e quanto mais bem distribuído, melhor. E aí, assim, tem outras características. Uma área muito morrada é mais caro de restaurar. Então, assim, obviamente que o preço da terra tem que refletir esse negócio. Né? Erosão, você não pode usar o trator, você tem que usar outros métodos, então fica um pouco mais difícil. Mas o preço deveria refletir esse negócio, né? Então, assim, tem esses critérios meio físicos da área, né? Aí tem outros critérios em relação a mais jurídicos e legais, né? Assim, tem que ser uma área que tem uma titularidade inquestionável. A gente tem que conseguir ver e andar para trás da matrícula e ver quando ela foi destacada do patrimônio público, ter certeza que aquilo foi feito da forma correta e que o titular daquela terra hoje, de fato, tem aquele direito estabelecido. Não pode ser uma área que foi desmatada recentemente.
né? Então eu tenho que olhar e ver que não houve desmatamento nos últimos 10 anos, idealmente até 2008, se você quer botar um critério um pouco mais alto. Porque você não quer Por criar... que essa faixa de 10 anos? Primeiro porque você vai para a Verra e vai para outras certificadoras, é um requisito deles. E a lógica por trás disso precisa que você não quer criar um incentivo perverso. Onde eu o vou cara desmatar vai, desmata e depois ganha dinheiro reflorestar. reflorestando. Então você quer desincentivar esse negócio. Entendi. Não pode estar embargada, não pode ter sobreposição com áreas indígenas, com comunidades tradicionais, e tem outras coisas mais jurídicas. É muito legal ver que tudo envolve estratégia nesse meio, né? A gente imagina que é só chegar lá e reflorestar, não. Você tem todo um planejamento estratégico, um projeto de longo prazo, toda uma forma de você plantar, escolher os tipos certos de mudas e tipos de plantas para aquela região, né? Então, muito interessante. Thiago, até agora já entrando em outro tópico, aproveitando aqui, você é membro consultivo do Centro David Rockefeller, né? no estudo latino-americanos em Harvard. Como o trabalho nesse centro, como que ele tem sinergias com a ReGreen hoje em dia? Como que isso agrega e dialoga até com os próprios objetivos da ReGreen? Então, sou membro desse conselho consultivo há quase 3 anos. Esse é um centro que foi fundado 30 anos atrás com uma doação grande do David Rockefeller, que além de ser ex-aluna de Harvard, né, além de ser um grande doador, né, ser uma pessoa influente na filantropia, a pessoa que tinha muita ligação com a América Latina, com o Brasil, com a natureza. Então é bem legal a ideia desse centro e como ele foi fundado. Assim, essencialmente... Eles tinham terras no Brasil também. Muita coisa, eles têm uma ligação grande com o Brasil. Essencialmente, o objetivo do centro é trazer Harvard para a América Latina e a América Latina para Harvard. Então, eles patrocinam todo tipo de troca, né? Trazem professores de destaque na América Latina, no Brasil e nos outros países para passarem um tempo em Harvard, patrocinam alunos locais que querem fazer suas pesquisas no Brasil e em outros países para fazer isso, promovem encontros, promovem contatos e tudo mais. E o centro hoje tem 3 áreas que ele elegeu como prioridade, né? Defesa da democracia, segurança pública e meio ambiente. Então, assim, a nossa região, o Brasil e a América Latina como um todo, é visto como uma potência ambiental, como deveria ser, né? Seja pelos dotes naturais que a gente tem, seja, eu acho, por um posicionamento e, né, um histórico que a gente tem de desenvolvimento de ciência, né, nessa área. Então, é bem interessante. Para mim, eu acho que tem uma coisa rica no que diz respeito à ciência, na divulgação do nosso trabalho, e que eu gosto muito de trabalhar com esse centro. Tá fazendo um gancho com esse ponto, né? Hoje você está à frente da ReGreen, que lida com um dos grandes desafios da humanidade, temas que são muito relevantes olhando para a mudança climática, enfim. Que outras empresas ou pessoas te motivam, que você vê que estão atuando na agenda também? Pois é. É bem curioso isso, Caio, porque eu não sou desse segmento, né? Acho que eu talvez tenha contado para vocês. Eu vim do mundo de finanças e depois eu atuei como CEO e CFO de empresas que tinham por trás fundos, mas em setores diferentes, varejo, produto de consumo e tudo mais. Então, eu ainda me vejo um pouco como um outsider, mas cada vez mais eu estou fazendo parte desse meio. E aí, assim, nessa minha jornada para aprender mais, passei a estudar mais e conhecer quem faz. Talvez seja um cara meio óbvio que eu vou falar, mas assim, eu sou grande fã do Bill Gates, né? Ele escreveu um livro, até uma recomendação, que chama How to Avoid a Climate Disaster, Como Evitar um Desastre Climático, na qual ele conta um pouco sobre, tem um conceito muito interessante que é o Green Premium. É o quanto mais custa para fazer as coisas de jeito sustentável versus insustentável. E conta sobre todos os esforços que a gente tem de reduzir esse prêmio. Porque na hora que não custa mais fazer do jeito sustentável, é explosivo, né? Assim, vide energia renovável, né? Custava muito mais produzir 1 megawatt de solar 20 anos atrás. Hoje, às vezes, custa muito menos. Já é bem mais competitivo. Né? Então, isso naturalmente já não precisa mais de empurrão. Geralmente, no início, precisa de algum empurrão, porque não vai trilhar essa curva sozinho, mas depois que você consegue virar, isso ajuda. Então, eu acho ele um cara admirável. Também pela filantropia, né? É um cara que fez um pledge grande de doar praticamente toda a fortuna dele. Eu acho que ele não só fez essa promessa, como ele de fato atua.
E acho um cara sensato. Não acho um cara particularmente politizado, extremo nas visões. É um cara ponderado, muito né? ponderado e prático, pragmático. Né? Eu gosto muito. E já que a gente está falando aqui de inspirações, né? Ia te pedir aqui, Thiago, já que a gente está num segmento que a gente tem em todos os nossos episódios, é uma tradição aqui do Insights, que é pedir dicas que podem ser de leitura, podem ser documentários, ou qualquer outra coisa que você ache que tenha valor a compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Legal. Bom, então eu falei do livro do Bill Gates, que é bem legal para quem tem interesse em entender essa dinâmica da economia sustentável. A dica que eu pensei de dar, na verdade, é um pouco mais genérica. No ano passado, acho que no final do ano passado, o New York Times publicou uma lista dos 100 melhores livros de ficção do século XX. Do século XXI, desculpa, depois do ano 2000. E eu sou um leitor ávido, mas eu sou um leitor ávido de não ficção. Eu não tenho muito hábito de ler ficção. E aí eu falei, eu vou ler um pouco desses livros aqui. E acho que no início eu tinha lido uns 5 ou 6, eu já consegui chegar nos 15 agora. E vai demorar para ler, né? 100 livros ali pra caramba. Um dia eu vou ler. Mas tem sido maravilhoso. Assim, são Qual livros... foi o que mais te pegou até agora? Mais gostou? Eu não sei o título, eu tenho lido ali em inglês, né? Mas eu tenho uma tradução que é The Corrections, do Jonathan Franzen. Eu gostei muito. E tem outro que chama On the Road, de Cormac MacArthur. 2 que eu adorei. Todos eu adorei, cara. O livro tem 100 melhores, é difícil que um não seja bom, né? Adorei esses 2. Li agora um outro que também é bem, esse mais popular, mas muito bom. Uma Amiga Brilhante, Uma Amiga Genial, da Helena Ferrante. É incrível. Que fizeram depois uma série. Que me dizem que é fantástica, inclusive, né? Tão boa quanto o livro. Amiga Brilhante. Sensacional. Rick, o que você traz aqui de dicas? Olha, no momento, minha esposa tá grávida, minha filha vai nascer daqui a um mês, então só tô lendo coisas de bebê recentemente. Dizem que é bom até não ler demais. Porque tem uns livros que falam de tudo que pode dar errado e você começa a ficar meio em pânico, né? Mas, assim, tem muita leitura boa também. E eu tenho lido muitos livros. Eu acho que como se educar seu filho é uma parte importante desse processo agora. Mas que também correlaciona muito com o que a gente faz com o nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente não para pensar que a gente tem que sempre ter uma mente principiante, parar, ouvir, tentar aprender novamente. Eu acho que aqui o processo com a própria Hey Green é um aprendizado, né? A gente vê cada hora coisas novas que a gente aprende, você tem que ter essa mente aberta. E eu li alguns livros sobre isso, como o mais básico lá do Montessoriano, da educação montessoriana, né? Que é o método montessoriano, que é excelente, que mostra toda a forma como educar, como que você pode abrir a mente da criança para já iniciar a vida dela também autônoma, tomando suas próprias decisões. O livro que chamava O Livro que eu gostaria que os pais tivessem lido. Então, que é outro que também fala muito como que você deve conversar com seus filhos, como você deve também parar de só julgar e querer mandar no que fazer, mas também ensinar eles como devem fazer, né? E às vezes a gente fica muito no automático querendo só dizer não, não, não e... Dá mais reforço positivo. Dá mais né? reforço positivo. Então, está sendo um momento de aprendizado para mim também. Então, acho que isso que eu gostaria de compartilhar. Tem um livro aí que eu já li muito livro desse de educação dos filhos. Aí tem um que chama Como Falar para Suas Crianças Te Ouvirem e Como Ouvir para as Crianças Falarem. Eu tô lendo esse eu acho maravilhoso o título. Cara, aí eu li o livro e falava, eu vou tentar esse negócio agora. Eu tentava, nada dava certo, cara. É bom saber na prática também, né? Eu tô vendo a teoria aí. Tem tudo. Caio, e você? O que você compartilha aqui? Eu, na verdade, eu vou trazer uma dica de visita. Porque recentemente a Niede Guidon, uma arqueóloga famosa, faleceu. Ela foi a grande responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Que hoje enfim, que é no Piauí, né? Que é no Piauí, em São Raimundo Nonato. Tem pinturas rupestres. Tem pinturas rupestres. É incrível, é um parque super bem mantido. Exato, são mais de 800 sítios arqueológicos que tem ali. É uma pérola, eu acho que do nosso país e que todo mundo não conhece. Você fez todo uma brasileiro deveria conhecer. Eu fiz. Fui ano passado, eu me apaixonei. Sou um propagandista agora de lá, porque eu acho que todo brasileiro tem que ir lá visitar. É conhecer a nossa história. E mais do que a nossa história, foi ali que se mudou a percepção de como o homem chegou nas Américas, derrubando a teoria ali do Estreito de Bering e tal. Vale muito a pena. Aqui no Piauí. É Bora isso aí. conhecer Serra da Capivara.
Bom, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o CEO da Regreen, Thiago Piccolo. Thiago, muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Caio, Rick. Foi um prazer. Agradeço também Rick, superintendente de negócios Bradesco Large Corporate. Obrigado, Priscila, Caio e Thiago. Foi um prazer. E obrigada, Caio, nosso Head de ESG do Bradesco BBI. Obrigado, Priscila, Thiago, Rick. Um grande prazer, como sempre. E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, ative o sininho para receber o aviso de novos programas, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Até a próxima!